Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios mais sombrios da história. Hoje, vamos viajar até uma pequena e pacata cidade no coração dos Estados Unidos, Villisca, em Iowa. Uma cidade que, à primeira vista, parece ser o lugar perfeito para criar uma família, com suas ruas tranquilas e vizinhos amigáveis. Mas em uma noite de verão em 1912, essa tranquilidade foi brutalmente destruída, e a cidade nunca mais foi a mesma. A história que vamos contar é sobre a família Moore, Josiah, Sarah e seus 4 filhos pequenos, Herman, Catherine, Boyd e Paul. Eles eram uma família respeitada, bem-sucedida e amada por todos na comunidade. Na noite de 9 de junho de 1912, a família foi à igreja para um evento especial. 2 amigas das crianças, Lina e Ina Stillinger, pediram para passar a noite na casa dos Moore, e os pais concordaram. O que ninguém poderia imaginar é que essa seria a última noite de suas vidas. Na manhã seguinte, um vizinho, preocupado com o silêncio incomum vindo da casa dos Moore, foi investigar. A porta estava trancada. Depois de conseguir entrar, ele se deparou com uma cena de horror absoluto. Todos os 8 ocupantes da casa, menos os 6 membros da família Moore e as 2 irmãs Stillinger, haviam sido brutalmente assassinados enquanto dormiam. A arma do crime, um machado que pertencia ao próprio Josiah Moore, encontrado na cena do crime, coberto de sangue. O pânico tomou conta de Villisca. Quem poderia ter cometido um ato tão hediondo? A investigação começou imediatamente, mas foi caótica desde o início. A cena do crime foi contaminada por dezenas de curiosos, antes que a polícia pudesse isolar a área. Evidências foram perdidas e pistas potenciais foram ignoradas. O assassino havia agido com uma frieza calculista. Ele cobriu os rostos de todas as vítimas com lençóis e trancou a casa por dentro antes de partir, levando a chave consigo. Ele também cobriu todos os espelhos e vidros da casa com tecidos. Um detalhe bizarro que até hoje intriga os investigadores. Vários suspeitos foram considerados ao longo dos anos. Javier Frank F. Jones, um poderoso senador estadual e concorrente de negócios de Josiah Moore. Javier William Mansfield, um suposto assassino de aluguel que, segundo alguns, se encaixava no perfil. E havia também o reverendo George Kelly, um pregador itinerante que fez uma confissão perturbadora, mas que mais tarde foi absolvido em julgamento. Ele sofria de problemas de saúde mental, e sua confissão foi considerada pouco confiável. Apesar de várias investigações e 2 julgamentos, ninguém jamais foi condenado pelos assassinatos da casa de Villisca. O caso permanece oficialmente sem solução, mas a história da casa não terminou com a investigação. Pouco tempo depois da tragédia, novos moradores tentaram se estabelecer ali, mas ninguém conseguia ficar por muito tempo. Relatos de fenômenos estranhos começaram a surgir. Pessoas que moraram ou visitaram a casa falavam sobre ouvir vozes de crianças chorando e rindo quando não havia ninguém por perto. Passos eram ouvidos no andar de cima, portas abriam e fechavam sozinhas, e objetos se moviam sem explicação. A sensação de uma presença opressora e triste era constante. Muitos tentaram transformar a casa em um lar normal, mas a sombra da tragédia parecia impregnada nas paredes. Uma família relatou que seu filho pequeno começou a ter conversas com amigos imaginários, que ele descrevia como as crianças Moore. Outros sentiram puxões em suas roupas e viram vultos escuros se movendo pelos corredores. A casa parecia rejeitar qualquer tentativa de vida nova, como se o eco daquela noite terrível ainda ressoasse em cada cômodo. Com o passar das décadas, a casa ganhou a reputação de ser um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Em 1994, ela foi comprada e restaurada para se parecer exatamente como era em 1912. Hoje, a Villisca Axe Murder House é um museu e atração turística. Corajosos podem passar a noite lá, e muitos que o fizeram saíram com histórias arrepiantes. Investigadores paranormais de todo o mundo visitaram a casa, capturando evidências de áudio, como vozes desencarnadas respondendo a perguntas, e vídeos de sombras se movendo. Há relatos de pessoas que foram arranhadas ou empurradas por forças invisíveis. Uma das gravações mais famosas capturou a voz de uma criança dizendo: "Encontre-me", quando o investigador perguntou quem estava lá. Outros ouviram claramente a pergunta: "Que você fez?", seja por causa de uma energia residual da violência extrema que ocorreu ali, ou pela presença dos espíritos inquietos da família Moore e das irmãs Stillinger. A verdade é que algo naquela casa impede que a paz se instale. A tragédia parece ter criado uma ferida no tempo, um lugar onde o passado se recusa a morrer. A casa que ninguém consegue habitar
não é apenas uma estrutura de madeira e pregos. É um memorial silencioso e assustador de um crime que abalou uma nação e cujo mistério perdura até hoje. A pergunta que fica é: o que realmente aconteceu naquela noite de junho? Foi um ato de vingança, um crime passional ou a obra de um assassino em série desconhecido? E os fenômenos relatados são reais? São os espíritos das vítimas clamando por justiça? A casa em Vilisca guarda seus segredos a 7 chaves. E talvez nunca saibamos a verdade completa. Mas uma coisa é certa: a história da família Moore é um lembrete sombrio de como a vida pode mudar em um instante e de que alguns lugares guardam ecos do passado que se recusam a desaparecer. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao coração do mistério de Vilisca. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes como esta. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. 8 Approxima.